De sexta-feira a gente chegou a mencionar. Ó, tem mais um capítulo dessa história. E você vai ficar sabendo primeiro aqui, né, seu Márcio? É isso mesmo, Juliano. Ó, atenção, Sarandi. Essa semana não está começando com o pé direito para o prefeito lá da cidade, não. Duas situações que são sérias aí, que a gente está acompanhando nos últimos tempos. Uma delas é o caso da compra do terreno para o Cadeião, para a Casa de Custódia de Sarandi. Tem novidades, já a gente vai entrar nesse assunto. Mas primeiro vamos falar sobre a compra de vagas. Lembra que a prefeitura cancelou o contrato com as escolas particulares que atendiam e muito bem a cidade? O prefeito cancelou. Finalzinho de janeiro, nas vésperas do início do ano letivo, o prefeito falou, quer saber da coisa? Não quero mais comprar vaga de escolas particulares da cidade. Final de janeiro. Começo de fevereiro, poucos dias depois, a prefeitura diz, mudei de ideia, eu vou comprar sim. Só que já tinha causado um caos na cidade, tinha deixado quase 2.000 crianças fora da sala de aula. O prefeito decidiu, mudei de ideia, eu vou comprar. Só que agora eu quero comprar de entidades da cidade. Não quero comprar de escolas particulares, quero comprar de entidades. No final, a única entidade que apareceu foi a entidade onde o dono da entidade, praticamente, é o chefe de gabinete do prefeito. Que hoje ele não está mais. Só que toda a família dele é que manda lá. Tem a cunhada, tem a prima, tem a esposa, que são diretoras da entidade. Ele não está mais lá. Só que é a família que toca a APMI, que sempre foi uma entidade seríssima na cidade. Só que esse movimento com a prefeitura, há a suspeita de fraude no processo e direcionamento da licitação. E quem está falando não sou eu. Eu estou falando com base nos documentos do Ministério Público de Contas. Esse documento que a equipe Pinga Fogo teve acesso e que foi protocolado no Tribunal de Contas pedindo urgência para que o prefeito pare imediatamente, o prefeito de Paula, pare imediatamente de comprar vagas da PMI que pertence ao chefe de gabinete dele, Juliano. Era o presidente da entidade até janeiro. Aí, como ia ficar muito escancarado, ou seja, ele como chefe de gabinete, como braço direito do prefeito, ia contratar ele mesmo como presidente, ele chamou uma assembleia e disse, vamos mudar. Eu saio de presidente, assume a parente dele e vamos mudar. A gente não vai dar só contraturno escolar, nós vamos dar aula para as crianças e vamos autorizar a entidade a contratar, assinar contrato com a prefeitura. Nós revelamos isso no programa. E agora a novidade é que o Ministério Público de Contas, podemos dizer, está propondo uma ação contra a Prefeitura de Sarandi. Acontece assim, não tem a Justiça Comum? Tem o Ministério Público Estadual que atua na Justiça Comum. Tem o Tribunal de Contas e temos o Ministério Público de Contas. E é o Ministério Público de Contas que está pegando no pé do prefeito de Paula. A equipe Pinga Fogo teve acesso a esse documento, que é uma representação do Ministério Público de Contas e que a gente passa a explicar o posicionamento do promotor a partir de agora. Esse é o documento, Juliano. Olha lá, uma representação com pedido de medida cautelar urgente do Ministério Público de Contas contra a Prefeitura de Sarandi, olha lá, município de Sarandi e o Carlos Alberto de Paula Júnior, que é o prefeito da cidade. O Ministério Público de Contas está, portanto, tomou conhecimento, tomando essa atitude porque tomou conhecimento de graves irregularidades e inconsistências na gestão da educação infantil do município. Em 5 de fevereiro, o prefeito enviou notificação extrajudicial para as unidades de ensino privado, informando da rescisão do contrato. Aí o promotor diz, esse fato por si só demonstra o abandono das crianças que estavam sendo atendidas por essas instituições, que é um flagrante desrespeito ao princípio do serviço público essencial. Em resumo, a situação atual
revela o impressionante número de 1.729 crianças em lista de espera, ou seja, fora da escola. E aí que chama a atenção, nos chamou a atenção. No documento, o promotor anexou a reportagem que nós trouxemos aqui no programa. Olha lá, ó. A lesão aos direitos dessas crianças tem se materializado de forma alarmante. Alarmante, diz o promotor, conforme se depreende de notícia na mídia e de denúncias recebidas no Ministério Público de Contas. Olha lá, um vídeo que nós postamos, Prefeitura de Sarandi volta atrás e vai comprar vagas em creches novamente. Foi quando nós revelamos que o prefeito voltou atrás, lembra disso? Lembro. O promotor de contas anexou o vídeo do nosso programa no processo. O programa Pinga Fogo serviu como referência para o promotor, para ele propor essa ação no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E ele continua dizendo, enquanto o município, através do prefeito, anunciava em redes sociais e na imprensa que atenderia todas as crianças, ele não apresentou um plano concreto, deixando as famílias no desespero. Nós falamos disso também. Falta de organização. Né? Isso, é justamente isso. Se tivesse um plano concreto e um cronograma preciso, eles poderiam realizar essa mudança, vamos dizer assim, o cancelamento, mas de acordo com o plano e o cronograma. Isso. Ó, vamos conseguir concluir todas as obras, aquele monte de coisa, no ano que vem, 2026. Então, o contrato vai até lá e 2026 vem para a rede municipal e está tudo certo. Isso. Nós não teríamos questionado nada disso, Márcio. Mas não foi isso que eles fizeram, Não, né? longe disso. As reclamações indicam que muitas crianças ficaram sem vaga para esse ano, enquanto outras foram ou estão sendo realocadas em unidades superlotadas e sem as condições pedagógicas e a infraestrutura adequada. Há também relatos de que a Secretaria de Educação tem ofertado vagas distante da casa das famílias, sem a previsão de transporte escolar. Manda a criança estudar do outro lado da cidade e não dá nenhum transporte escolar digno para as crianças. Nenhum respaldo. Por isso que tem muitas crianças que estão fora da sala de aula. E olha só a porrada que o promotor dá. Tais atos, ou seja, essa atitude, evidencia uma conduta destemperada e a falta de planejamento do prefeito, que coloca em risco um direito fundamental, que é a escola das crianças. Em um grave descompasso entre o discurso e a prática administrativa, a imprudência da gestão torna-se ainda mais evidente. Com efeito, após notificar a rescisão dos contratos com as instituições privadas, sob a alegação de que a rede própria teria capacidade para absorver a demanda, o município de Sarandi publicou um edital de chamamento. Foi o que a gente disse. Ele cancelou o contrato dizendo, nós damos conta. E dias depois ele fala, não damos conta mais, vamos contratar uma entidade. Ali o promotor diz, essa medida, ou seja, uma hora tem condição, outra hora não tem, isso aí contradiz flagrantemente a justificativa apresentada pelo prefeito, demonstrando a imprevisão da decisão. Ou seja, o prefeito tinha zero de certeza quando ele decidiu cancelar o contrato. Trata-se de alegações que, isso aqui é uma paulada da testa do prefeito que o promotor está dando. Ó. Essas alegações dele, para além de tangenciar a má-fé, ou seja, está dizendo, não só está agindo de má-fé, como contrastam com o reconhecimento oficial da persistência de 1.700 crianças fora da sala de aula, que o próprio município divulgou dia 4 de setembro. Ele disse, não é só má-fé do prefeito, como a própria prefeitura disse, em setembro agora, que tem 1.700 crianças fora da sala de aula, o que é um grande absurdo. O documento segue dizendo, ó, e aí é outra coisa, hein? Uma outra reportagem divulgada nesse programa, que o promotor anexou, foi quando a equipe Pinga Fogo revelou a assembleia que
a APMI realizou. Quem presidia a APMI? O chefe de gabinete do prefeito. O que ele decidiu na Assembleia? Autorizar a APMI contratar com a prefeitura. O promotor tratou esse caso como adrede engenho. Eu não sei se é se pronunciar adrede ou adrede. Adrede engenho. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Também confesso que não. Fui no dicionário. Isso significa o seguinte: foi feito de propósito. Sabe alguma coisa que você faz de propósito? Sabe? Eu deixei o copo cair para poder comprar outro. Então, o adrede engenho de alterar o estatuto da APMI para, por meio dessa instituição, que continua ligada à família do chefe de gabinete do prefeito, vem sendo denunciado na mídia local. O próprio promotor reconhece, ó, essa manobra que eles fizeram, a imprensa já está divulgando. E a imprensa lá, ó, o caso foi revelado pela Rádio Pinga Fogo FM. Assista o vídeo abaixo. O promotor anexou o link para que o juiz assista a reportagem que nós colocamos nesse programa. Esse feito de propósito que está ali é um grifo nosso, para poder entender o que é, tá? Vamos lá. Segue dizendo o documento. Diante disso tudo, pautado por tudo isso aí, o promotor pede, como medida cautelar, que seja suspensa imediatamente o chamamento público, número 4 de 2025, e eventual contratação da APMI. Está pedindo que o Tribunal de Contas barre isso, tá? Que, olha lá, contratos, alterações estatutárias da APMI, presidida pelo chefe de gabinete, configura fortes indícios de conluio e fraude ao caráter competitivo do chamamento. O promotor está dizendo que esse acordão que a prefeitura fez com a APMI, isso aí está cheirando direcionamento para beneficiar a entidade que pertence ao filho do prefeito. Porque ele se intitula assim nas redes sociais. A minha relação com o De Paula é de pai para filho. Ele é meu pai e eu sou o filho dele. O presidente da APMI, o ex-presidente fala desse jeito. E também, se determinar que o município de Sarandi restabeleça imediatamente, o promotor está pedindo isso, que restabeleça o contrato com as escolas particulares. Ou que a prefeitura, em 15 dias, no máximo, apresente um plano emergencial de como vai resolver essa questão. Tem mais alguma ou é só essa, Leni? Tem por final ali, ó. Ele pede, então, que o Tribunal de Contas visite a APMI para ver se eles têm condições de receber todas essas crianças, tá? E olha lá, se aferir plena capacidade operacional da APMI para ver se tem condições. E ele pede para que o Tribunal de Contas coloque na ação, além da prefeitura, a pessoa do prefeito, o Fábio Bernardo, que é o chefe de gabinete e ex-presidente, e a diretoria da APMI. Ou seja, se der algum rolo, que dê no CPF de todo mundo agora. O doutor Gabriel Guileger, que é o promotor, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, apresentou essa denúncia contra o prefeito. Em outras palavras, eles estão se estrepando com essa história aí. Que o promotor de contas já... O posicionamento dele é que tem um conluio e há indícios de que tudo tenha sido direcionado para a entidade que pertence ao chefe de gabinete do prefeito. A prefeitura acaba de mandar uma nota para a gente, dizendo o seguinte, abre aspas para a prefeitura. A Prefeitura de Sarandi esclarece que não foi o Ministério Público que protocolou a representação, mas sim instituições privadas que tiveram seus contratos rescindidos. Eu acho que eles não sabem o que nós acabamos de mostrar, que eu pedi para eles antes de colocar no ar. Eles não sabem o que a gente sabe, porque nós acabamos de mostrar que quem assinou foi o promotor. Então a nota já nasceu morta. Mas vamos lá. O processo está sob responsabilidade do conselheiro Maurício Requião, que indeferiu o pedido cautelar de suspensão do chamamento. Ressaltamos que as novas contratações realizadas cumpriram o texto constitucional, nos artigos da Constituição Federal, ao contrário dos contratos anteriores que apresentavam irregularidades. Quanto à possibilidade de o Ministério Público propor ação contra o município e o gestor Carlos De Paula, esclarecemos que até o momento não houve citação formal.
Então espera que vai chegar, porque nós já mostramos o documento aqui. Cabe destacar ainda que o município tem conhecimento de inquérito civil público que visa apurar supostas irregularidades, mas trata-se de investigação administrativa e não ação judicial. Bom, tá aí, portanto, a nota da prefeitura. É que eu acho que eles mandaram a nota sem assistir o programa antes, porque eles disseram que não foi o Ministério Público de Contas. E aí, infelizmente, nós já desmentimos eles logo de cara. Foi o próprio promotor de contas que entrou com essa ação, que pode ser julgada a qualquer momento pelo Tribunal de Contas. Porque, pelo entendimento do promotor de contas, tá tudo errado, Juliano. E foi pedido uma urgência para essa análise, né? Urgência. A qualquer momento sai a decisão. Provavelmente hoje. Hoje ainda é possível que tenhamos essa decisão aí sobre essa questão. Promotor... O processo tem muitas páginas. E eu li todos eles no final de semana. O processo não. A denúncia do promotor tem muitas páginas. Eu li tudo no final de semana e ele embasou tudo, tá? Cópia de documentos, até o link das nossas reportagens ele colocou. Está nas mãos do Tribunal de Contas agora. E tenha certeza que ele não colocou os links da nossa programação lá nessa denúncia por colocar, Márcio. Não. Ele acompanhou... Ele viu, ele ouviu o que a gente falou. Quem está acompanhando pelo rádio, às vezes não acompanhou pelo YouTube, quando a gente fala desses documentos e esses posicionamentos, a gente mostra os principais pontos dos documentos para embasar tudo que a gente está falando aqui, Márcio. Que quem está no rádio, às vezes... Eles estão falando sobre o documento, sim. Está mostrando na tela. Pensando e mostrando aqui na tela esses principais pontos dos documentos. Na denúncia, ele é que utiliza uma palavra forte. Conluio. Outra palavra forte chamada, ou palavras, má-fé. Má-fé. É o promotor do caso que está utilizando essas palavras, Márcio. É o promotor de contas, é o promotor do caso que está analisando. E assim, e aqui nós temos um princípio, tá? A gente só fala com base em documentos. A gente não dá nenhuma notícia sem ter documentos, tanto da denúncia quanto do fato. O caso da Assembleia, por exemplo, da PMI, eu tomei conhecimento já tem várias semanas, talvez até mais de meses. Só que eu não tinha ata. A gente não podia falar que o chefe de gabinete do De Paula que era o presidente na época, porque eu não tinha o documento. Eu sabia da reunião, eu sabia o que eles tinham falado. Nós sabíamos, né? Só que a gente não tinha o documento. Quando nós tivemos acesso ao documento, e esse documento foi denunciado pela vereadora Thay Menegazi lá na Câmara, quando nós tivemos acesso a esse documento, da denúncia que ela fez, aí nós podemos falar do assunto, porque aí estamos com documentos. Tanto que as falas que foram ditas aqui nesse programa, o promotor colocou no processo também, Juliano. Exatamente. 12h36 agora, e eu confesso para você que no início, Márcio, eu achei que a vereadora Thay Menegazi, inclusive em um dos recortes que está lá nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, parece um ponto dos recortes onde a gente fala desse bom trabalho que ela está fazendo de fiscalização. E um dos comentários foi lá, poxa, parece que vocês estão puxando o saco da vereadora fazendo propaganda política. Não, porque para dar cacete em vereadores é com a gente mesmo. E olha que a gente bate, hein? Agora, a gente precisa valorizar o trabalho quando ele está sendo feito. E o trabalho que é obrigação do vereador. Mas, por exemplo, entre os 10 de Sarandi, 2 vêm fazendo esse trabalho de fiscalização como deve ser feito, mas principalmente a Thay Menegazi, a gente precisa mostrar esse trabalho. Eu achei que lá no início, depois de uma certa pressão aí de apoiadores, né, da administração e tudo mais, ela ia dar uma recuada no acompanhamento, na fiscalização, nas denúncias. Mas parece que não, parece que ela percebeu o que muita gente percebeu, o seguinte: se tão bravo é porque coisa tem. E pode ter mais. E eu vou atrás. E ela continua fiscalizando, Márcio. E assim, ela é do partido aliado do prefeito. O pessoal do partido tá torcendo o nariz para ela, porque eles queriam que ela ficasse quietinha. Porque ela é do PL, que é do partido do Jacovós, que é carne e unha com o prefeito De Paula.
O Jacovós não está nada satisfeito, deputado Jacovós, que é o líder do partido, não está nada satisfeito com a Thay Menegas batendo do jeito que ela está batendo. Só que vai falar o quê? Não, vereadora, não é para a senhora cumprir sua obrigação de fiscalizar, não. Não é para a senhora ser certinha, não, vereadora. Fecha os olhos igual os outros. Ninguém vai ser louco de falar isso. Então eles estão torcendo o nariz para ela e, assim, pelo jeito ela está tendo apoio de outras pessoas, porque o partido dela e o grupo de apoio não apoia ela, né? Mas, enfim, tomara que ela continue, porque é o trabalho dela. Tem aí, nessa denúncia, também citam ela, que ela orientou, inclusive, os donos de escolas que foram lá, e ela tem feito essa denúncia lá na Câmara também, a vereadora. Aliás, daqui a pouco é o próximo assunto, tem denúncia dela também, que foi parar no Ministério Público, e tem novidade sobre o cadeião, tá? O promotor pegou ar. É outro promotor, é outro caso, é outro promotor. É outro BO, vamos dizer assim? Pegou ar com o prefeito e foi na jugular do prefeito. Nós temos o documento, vamos mostrar em um minuto.